Agradeço ao vereador Denian referente à excelente colocação em relação à questão do veto, em relação aos argumentos técnicos, né? Então, venho também reforçar que, como foi falado, a educação já foi considerada como essencial. Então, essa casa, a maioria dos vereadores dessa casa, que representa a população curitibana, aprovou a lei que considera a educação como atividade essencial em Curitiba. O próprio prefeito aprovou a lei e vetou apenas um artigo, um parágrafo de um artigo, né, do artigo 1º. Então, aquele parágrafo que restringe, que não permitia que se restringisse as aulas presenciais, né? Mas ele aprovou a lei como um todo. Então, o principal, que é a essencialidade da educação, a importância da educação, isso foi aprovado pelo prefeito, e isso é muito importante. Então, eu até relembro a nossa argumentação ao defendermos essa lei lá em fevereiro. Faltavam-se 2 semanas para iniciar, para retornarem as aulas municipais e estaduais, e a gente falava que queria, com esse projeto, garantir que o retorno acontecesse. Então, frisar a importância da educação e garantir juridicamente que esse retorno ocorresse efetivamente. Porque a gente já viu, durante o ano de 2020, inúmeras postergações, né? As aulas deveriam ser retornadas em setembro, era prorrogado para novembro, dezembro, enfim, e muita briga e tudo, e acabaram não retornando. Então, o objetivo desse projeto era garantir o retorno. Lá, a gente aprovou a lei, e lá no dia 26 de fevereiro, as aulas retornaram por 1 semana apenas, e foram novamente suspensas. No primeiro momento, né, nós concordamos com a suspensão, inclusive, porque os casos em Curitiba aumentaram significativamente, a taxa de ocupação dos leitos aumentaram, e foi necessário, então, enfim, ainda assim, né, o que a gente entende? Que esse parágrafo não deveria ser vetado, justamente porque as escolas deveriam continuar abertas para atender os profissionais das áreas essenciais. Então, assim como a educação é essencial, a saúde também é essencial, a limpeza da cidade é essencial e continua funcionando, a segurança pública da cidade é essencial e continua funcionando, os supermercados continuam funcionando. E nós entendemos que a educação é tão essencial como essas atividades. E em muitos países, as escolas continuaram abertas mesmo em momentos de lockdown, mesmo em momentos de restrição, justamente para atender os filhos desses profissionais que trabalham nessas atividades essenciais. Então, por isso, o nosso entendimento é que esse parágrafo não deveria ser vetado, que o prefeito tem, sim, a prerrogativa de reduzir as aulas presenciais, o quanto ele entenderia que fosse necessário, mas que, pelo menos, para atender esses profissionais das atividades essenciais, eles deveriam ficar abertos. E aí a gente relembra também que lá em março de 2020, as aulas foram suspensas porque não se sabia, né, não se conhecia direito a doença e não se sabia o efeito que essa doença causaria nas crianças, porque as crianças são, sim, muito afetadas por gripes, por problemas respiratórios, e tinha-se muito receio de qual seria o efeito dessa doença nas crianças. E aí, com o passar do tempo, percebeu-se, né, felizmente, que elas não atingem as crianças, que atingem muito pouco, né, as crianças. E, então, a maioria dos países foram retornando, na Europa, nos Estados Unidos, inclusive nos países aqui do lado, né? Alguns países ficaram 3 semanas, 4 semanas, 2 meses até, com as aulas suspensas, e assim que percebeu, olha, as crianças não são tão atingidas, vamos retornar. É possível retornar, porque é uma atividade essencial, extremamente importante, e é possível seguir os protocolos de segurança que todos nós conhecemos: distanciamento, álcool gel e utilização de máscaras. Seguindo esses protocolos, não se contamina, o índice de contaminação são muito baixos. Nós ouvimos, inclusive aqui nessa casa, o doutor Alcides, da Secretaria Municipal de Saúde, falando que a hora que
contaminação acontece é na hora que se tira a máscara, na hora do cafezinho, na hora da conversa, que se esquece de tomar os cuidados, e é nessa hora que acontece a contaminação. Se está usando máscara, não acontece, inclusive, os próprios índices de contaminação dos profissionais de saúde, que estão lá convivendo diariamente com pessoas contaminadas, são baixos. Então, é possível o retorno com segurança. E aí aconteceu o retorno em muitos países. O Uruguai, que está aqui do lado, ficou 4 semanas com aulas suspensas. Em algumas situações em que os casos aumentam, como a gente falou e como a gente viu aqui, se suspende parcialmente, se reduz a taxa de ocupação nas escolas, a quantidade de crianças que vão para as escolas, e depois, logo na sequência, se volta. A gente já falou essa frase aqui, e ela já foi falada por diversos profissionais médicos e da área de educação, que as escolas deveriam ser as últimas a fechar e as primeiras a abrir. Então, agora, depois desse último lockdown que a gente teve aqui em Curitiba, dessa última restrição, não foi um lockdown extenso, até porque não é possível. Não é possível, como até foi sugerido aqui, fazer um lockdown de 90% de pessoas em casa por tempo indefinido. Não tem como. As pessoas precisam continuar suas vidas, as pessoas precisam trabalhar e as pessoas podem continuar suas vidas seguindo os cuidados, convivendo com a doença e evitando a contaminação. Então, após um mês aí de restrições mais severas, nós começamos a observar as reduções nas taxas de contaminação aqui em Curitiba. Então, essa semana, ontem, o número de casos ativos estava em 7.300, aproximadamente, que foi o menor número desde lá de 26 de fevereiro, quando foi decretada as restrições mais severas. Então, nós tivemos reduções no número de casos ativos, no índice de transmissibilidade, que passou de 1,37, quase 1,4, e caiu para 0,76, na taxa de ocupação das UTIs, felizmente. Então, nós conseguimos controlar um pouco. E aí, com isso, a gente também discutiu bastante nas últimas semanas, começou a flexibilizar algumas atividades. E as escolas deveriam ser as primeiras a se flexibilizar. Esse é o ponto, né? É essencial, já foi considerado como essencial, e a gente deveria ter o retorno. Esse tempo tão prolongado, repito, mais de um ano com as aulas suspensas, né? O retorno aí foi muito pequeno, muito rápido, ele causa uma consequência muito negativa nas crianças. Diversos profissionais de saúde, de educação, constatam isso. Essa semana também nós participamos de uma audiência pública na Assembleia Legislativa, com o deputado estadual Homero Marquesi, eu e a vereadora Amália, e ouvimos médicos, especialistas, falando sobre as consequências e os prejuízos que esse tempo longe das escolas causa nas crianças. Então, depressão, aumento de casos de suicídio, sem falar nos casos de violência, né, abuso sexual, violência doméstica. As crianças em casa têm o maior número de acidentes domésticos, que inclusive também falamos já nessa casa sobre esse assunto. Então, isso é muito grave. As crianças, a maioria, muitas delas, estão mais seguras na escola do que em casa, seguindo os protocolos de segurança. Sem falar, como o próprio vereador Denian mencionou, na desigualdade social. Então, a gente fala muito nisso também, a gente precisa combater a desigualdade social, e a gente sabe que um dos principais fatores que causam a desigualdade é justamente a educação. A educação, a qualidade da educação, a importância da educação nas fases iniciais, na primeira infância, é muito importante para as crianças. Então, esse tempo prolongado, né, essa janela de aprendizado que as crianças têm, que é nessa fase na primeira infância, vai passar e a gente vai ter um impacto muito grande na educação dessas crianças. Então, por isso que a nossa proposta aqui, além de propor que seja derrubado esse veto, é também retornar essa discussão nessa casa, que a gente pense e planeje juntos um retorno seguro para as escolas municipais. Não dá para ficar mais um ano. Veja bem, o prefeito falou da vacinação dos professores. Temos uma parte da vereadora Amália.
Ok, deixa eu só terminar, concluir um pouco o raciocínio, já concedo a parte. Então, o prefeito falou da vacinação, e seria excelente se vacinasse os professores, seria ótimo, né? O problema é que, além da vacinação, você tem um tempo para imunização dos professores. Então, o doutor Rubens Catti, que está liderando, que é um pediatra, trabalha em hospitais e está liderando essa discussão, ele falou nessa audiência que o tempo de imunização das vacinas demora. A Coronavac leva de 5 a 6 semanas. Depois da primeira dose, tem a segunda dose, e tem um tempo ainda para que a pessoa seja imunizada. A vacina de Oxford demora 3 a 5 meses. Então, se esses professores estivessem sendo vacinados agora, essa semana, a gente ainda ia levar mais 5 meses, 4, 5 meses, para retornar. Passou o meio do ano, vai passar mais um ano, gente. Isso é muito sério. A gente está condenando aí crianças há 2 anos longe das escolas, e o impacto vai ser muito significativo. Então, a gente tem que pensar o que precisa acontecer, o que a prefeitura precisa fazer para que esse retorno seja feito de forma segura, para que as crianças e os trabalhadores da educação e os professores também tenham segurança. Nessas últimas semanas também falamos muito sobre as máscaras, precisa de máscaras mais seguras. Então, vamos cobrar da prefeitura essas máscaras. Vamos colocar protocolos. Nós visitamos algumas escolas e recebemos também nas redes sociais sugestões e reclamações de professores que falavam que, poxa, às vezes a sala é pequena, não tem ventilação, não dá. Nós mandamos também um ofício para a secretária de Educação, para a secretária de Saúde, com observações, com questionamentos e com sugestões para que seja melhorado o protocolo e para que os professores tenham maior segurança. Então, é isso que a gente pede. Vamos juntos cobrar da prefeitura que esse retorno aconteça o quanto antes e que ele aconteça com segurança. É isso que nós estamos propondo. Tem que acontecer o retorno e ele tem que acontecer com segurança, porque a educação já foi considerada como essencial, a lei já foi aprovada, só que a gente precisa também entrar nesse debate e colocar isso em prática, colocar a lei em prática, fazer com que ela seja realmente respeitada. Esse é o pedido. Concedo a parte à vereadora Mari.